começo da igreja em Éfeso. Como ela começou? Quem começou e de que maneira começou? Para nós entendermos isso daqui é algo importante para as nossas vidas. Para nós entendermos que a promessa de Deus em cada um de nós, ela permanece para sempre. Ou seja, se Deus ele nos chamou, é porque Ele tem algo especial para fazer sobre as nossas vidas. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor ele tem algo especial para fazer. Então nós vemos que Paulo, o que ele faz? Ele deixa Corinto e ele vai em direção a Éfeso. E chegando lá ele encontra 12 homens. E ele pergunta para eles: olha, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, nós nem sabemos o que é. Ou seja, então Paulo ele faz uma pergunta por quê? Porque ele estava ali para pregar a palavra do Senhor, anunciar as boas novas. E será que nós já nos perguntamos se todas as pessoas que nós conhecemos, ela conhece o Espírito Santo? O que você acha? Aleluia. Será que todas as pessoas que você conhece, elas conhecem o Espírito Santo? Elas sabem do que o Espírito Santo é capaz de fazer? Só que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Aqui eu vejo algo interessante na vida de Paulo, porque o que ele queria propagar, o que ele queria falar, era o que Jesus podia fazer na vida das pessoas. E Jesus só pode fazer alguma coisa na minha e na sua vida se o Espírito Santo ele habitar. Então ali tinha 12 homens que, então no que vocês creram? Eles dizem assim: nós fomos batizados somente no batismo de João, batismo para arrependimento. E Paulo diz: não, vocês precisam conhecer Jesus. Na verdade, João, ele batizou vocês para arrependimento. Mas ele disse que aquele que viria após dele era mais poderoso do que ele. E este é Jesus. Então vocês precisam conhecer ele. Algo interessante que nós possamos meditar, sabe qual é? Conhecer Jesus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você conhece Jesus? Pergunta se ele conhece Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo, ele sabia que aqueles homens, eles não conheciam Jesus. E sabe qual é o mais interessante? Para conhecer Jesus, eu tenho que conhecer os seus ensinamentos. E muitas vezes falamos: eu conheço Jesus. Aí você pergunta alguma coisa da vida de Jesus, ele não sabe nenhuma delas. Você pergunta de um ensinamento de Jesus, ele não sabe. Ou seja, Paulo ele não somente estava ali para mostrar quem era Jesus, mas para demonstrar o que Jesus fez por eles. Ou seja, para me conhecer Jesus, eu tenho que conhecer o que? A sua vida e a sua história, a qual está relatada nos evangelhos: Marcos, João, Lucas, Mateus. Ali fala tudo sobre a vida de Jesus. Tudo que eu preciso conhecer sobre Jesus está ali, para poder o que? Aumentar a minha fé, e para eu poder falar o que é da palavra do Senhor com ousadia. E o que Paulo então fez? Anunciou para eles, eles foram batizados, e o Espírito impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Falavam em outras línguas e profetizavam. Sabe que eu entendo algo importante? É que aquele que anuncia a palavra, ele tem autoridade para determinar o que as pessoas vão receber. E sabe o que falta muitas vezes sobre as nossas vidas? A ousadia de dizer: em nome de Jesus, você vai receber algo especial.
Ou seja, naquele mesmo momento ele pregou Jesus, ele falou de Jesus, e ele pôs a mão sobre eles e disse: vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo agora. E eles falaram novas línguas e eles profetizaram. E pôs as mãos sobre eles e eles receberam. Eu entendo aqui algo importante para mim e para a sua vida. Muitas vezes eu falo de Jesus para alguém. Eu falo que Jesus o ama. Mas sabe o que eu não ofereço a ele? O Espírito Santo. Sabe o que eu não ofereço a ele? Olha, você crê? O Espírito Santo ele pode descer sobre a sua vida agora. Ele pode te batizar agora. Você pode falar em línguas estranhas agora. Você pode profetizar agora. Você quer que eu ore por você para você receber? Paulo, ele tinha autoridade, ele tinha ousadia. E ele orou por aqueles 12 homens, e aqueles 12 homens cheios do Espírito Santo. Ou seja, ele falou aquilo que era para acontecer. Então o que eles fazem? Eles entram em uma sinagoga e começam a falar de Jesus ali, Paulo. Sabe quanto tempo ele ficou nessa sinagoga? A Bíblia diz que ele ficou 3 meses lá, debatendo e falando ousadamente, debatendo e falando do que Jesus podia fazer. Mas sabe o que aconteceu depois de 3 meses? Ele viu a resistência das pessoas no meio. Ele viu que aqueles homens, eles estavam resistindo à fé e não queriam se entregar à palavra do Senhor. Será que nós já aprendemos a nos entregarmos? Ou muitas vezes estamos resistindo à palavra? Então o que Paulo faz? Fala: não posso mais permanecer aqui. Eu já ensinei, eu já fiz a minha parte. Então ele pega aqueles discípulos com eles e os que creem e vai para outro lugar, para ensinar outras pessoas. Ou seja, Paulo ele entendeu que ali, naquela sinagoga, o nome de Jesus não ia ser exaltado. Não tinha mais como crescer. E a intenção dele era fazer com que todas as pessoas conhecessem Jesus. Então ele sai daquele lugar e ele vai para essa escola, de Tirano, e ele começa a ensinar o povo ali. E quanto tempo durou esse ensinamento? A Bíblia diz que durou 2 anos. 2 anos Paulo esteve em Éfeso, 2 anos e 3 meses ele esteve ali. E sabe qual é a intenção dele? Falar de Jesus. A intenção dele era o quê? Anunciar o Evangelho para aquelas pessoas. Anunciar a palavra. E o mais interessante, que depois de 2 anos, ele disse: não, já está pronto, não. Porque para você pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, custa tempo, irmãos. E muitas vezes a pessoa acha que é 3 meses, 5 meses, já está tudo certo. Já conheço tudo, não. Paulo ele entendia algo importante. Eu preciso permanecer aqui para que essas pessoas conheçam Jesus. Esse era o objetivo dele. Qual que é o seu objetivo? Que você tenha Jesus ou que as pessoas conheçam Jesus? Será que você já falou de Jesus para o seu vizinho? Para o seu amigo? Para o seu parente? Para a pessoa que mora de frente? Para a pessoa que passa perto de você? Será que muitas vezes nós já falamos, já dedicamos um tempo da nossa vida dizendo: não, esse tempo é o tempo que eu vou falar de Jesus para alguém. É o tempo que eu vou fazer alguém conhecer Jesus. E eu vou dar para ele o Espírito Santo, oferecer para ele e dizer: você precisa receber o Espírito. Você precisa ser batizado. Você precisa que o Espírito Santo desça sobre a sua vida.
Porque tem pessoas que vivem uma vida frustrada, decepcionada, angustiada. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que diante do Senhor, até a tristeza ela salta de prazer. Então, se o Espírito Santo estiver sobre a minha vida, eu consigo me alegrar em todos os momentos. Eu consigo ser feliz em todos os momentos. Por quê? Porque o Senhor, Ele sempre está comigo. Ele sempre está com você. E é por isso que eu preciso o quê? Começar a acreditar. E a Bíblia diz assim, que o que as pessoas faziam? Lenços e aventais de Paulo. Levava para colocar sobre os enfermos e sobre os endemoniados. Ou seja, que os enfermos eram curados. E os demônios saíam. Olha a autoridade que estava sobre a vida de Paulo. E olha o que Paulo desenvolveu nas pessoas. Uma fé. Eles acreditarem que mesmo com o lenço ou com o avental, eles ainda poderiam receber. Entenda que Paulo não ensinou isso. Foi apenas a fé das pessoas. Sabe o que nós precisamos desenvolver hoje? É esta fé das pessoas. É a fé deles acreditarem que eles podem vir, que eles podem receber uma oração, que eles podem receber uma palavra e algo extraordinário vai acontecer sobre a vida deles. E sabe por que eles acreditavam dessa maneira? Porque tinha alguém que estava pregando para eles. Tinha alguém que estava anunciando para eles. Tinha alguém que estava falando o que Jesus podia fazer. Mas entenda que eles fizeram isso e aquelas pessoas, elas receberam o milagre. Muitas vezes, para nós recebermos o nosso milagre, nós precisamos fazer um ato de fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que eu tenho desenvolvido a minha fé? Será que realmente eu tenho praticado a minha fé? Será que realmente eu tenho colocado a minha fé em prática? Porque entenda que não era para todas as pessoas. Era para algumas pessoas que acreditavam. Eu entendo que é algo importante. O que Jesus ele tem para fazer na minha vida, basta eu desenvolver a minha fé que ele vai fazer. Mas quem sabe ele não vai fazer na vida do outro. Quem sabe Deus ele vai salvar o meu filho, salvar o meu esposo, através de eu trazer uma peça de roupa e orar, interceder, ungir. Mas isso não quer dizer que vai acontecer com todas as pessoas. Ou quem sabe uma foto, ou quem sabe uma carteira, ou quem sabe uma água. Só que as pessoas entendem, isso é um ato de fé. Isso não pode ser uma regra de fé. Isso é um ato, é um momento espontâneo que a pessoa faz, ela diz, eu creio que vai acontecer na minha vida. E ela pode testemunhar que na vida dela aconteceu. Mas quem sabe se outra pessoa for fazer igual, quem sabe a outra pessoa não vai receber. Porque muitas vezes isso não é uma regra. Isso é um ato espontâneo de cada pessoa que tem fé. Quando eles pegavam o lenço, o avental, eles não diziam para todas as pessoas, faz, não, eu vou fazer, porque eu vou receber. Era que nem a mulher do fluxo de sangue. O que ela diz? Eu vou tocar na hora nas vestes de Jesus e eu vou ser curada. Só que naquele momento, quando ela tocou, Jesus pergunta quem me tocou no meio da multidão. E os discípulos respondem, Senhor, todo mundo está te tocando. E você pergunta quem te tocou, e diz assim, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Ou seja, muitas vezes é o nosso ato de fé que vai fazer a diferença na nossa vida. Mas é na nossa vida, não é na vida das pessoas.
Eu posso testemunhar que aquela mulher, ela pôde ver que todos que tocavam não recebiam, mas ela tocou por quê? Porque no seu coração ela dizia: se tão somente eu tocar, eu vou receber o quê? Milagre. É a fé. Sabe o que falta muitas vezes? Eu vou fazer porque você está falando. Eu vou fazer porque é uma campanha. Eu vou fazer porque o outro recebeu. Não. Você tem que fazer porque você acredita que o milagre vai acontecer. Você tem que fazer porque você tem fé e tem certeza. Eu fazendo isso, eu agindo assim, eu falando daquele jeito, o meu milagre eu vou alcançar. Isso não é regra. Isso é algo que você vai provocar diante de Deus o seu milagre. Aquela mulher, ela provocou o seu milagre através de tocar na veste de Jesus. Será que nós temos provocado o nosso milagre através da nossa oração, através da nossa dedicação, através do nosso esforço, através de alguma coisa que vamos à presença do Senhor? Aqueles homens, eles receberam, foram libertos, por quê? Porque eles tiveram fé para isso. Mesmo em meio a questionamento, hoje nós vemos dias que muitas pessoas questionam isso ou aquilo outro, mas nós não podemos questionar, sabe o que é a fé das pessoas? Porque cada um crê de uma maneira, de um jeito. Cada um é livre para crer da maneira que ele quer. Então não importa o tipo de sacrifício ou o que você vai fazer, somente crer. Eu tenho certeza que Jesus, ele vai fazer por você. Paulo estava ali somente motivando as pessoas a buscarem. Só que sempre quando nós estamos motivando alguém a buscar, tem aquelas pessoas que querem fazer porque o outro está fazendo. Era a mesma coisa esses 7 filhos de Cenas. Eles queriam expulsar demônio porque Paulo estava expulsando. Eles queriam ter aquilo, mas eles queriam o quê? Não da maneira certa. Então, quando eles foram expulsar um homem que estava endemoniado, como nós vemos aqui, eles chegam lá e dizem assim: olha, nós te expulsamos pelo nome de Jesus que Paulo tem. Ou seja, eles não tinham autoridade para fazer. Porque eles não conheciam que era Jesus. Eles não sabiam a autoridade que estava no nome de Jesus. Eles não sabiam o poder que estava no nome de Jesus. Mas eles viam Paulo pregar e anunciar Jesus e os milagres acontecerem. Eles acharam: nós podemos fazer também. Entenda que tudo há um preço. Tudo há um aprendizado. E eu preciso muitas vezes aprender para depois exercer. E o que aconteceu? O demônio respondeu para eles: eu sei quem é Jesus. Também sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Ou seja, os demônios reconheciam a autoridade no nome de Jesus. E sabia que Paulo, ele estava ungido para pregar o nome de Jesus. Mas aqueles homens ele não conhecia. E o que aconteceu? Deu contra eles. 5 escapou. 2 ele prendeu. Arrancou toda a roupa. E eles fugiram. Passaram o quê? Vergonha. Por que passaram vergonha? Porque eles foram fazer aquilo que Paulo estava fazendo. E eu vejo muitas vezes nos dias de hoje isso acontecer. Porque o outro faz isso, o outro recebeu uma revelação, o outro é usado de uma maneira: não, vou fazer igual. Não é porque Deus deu para ele que Deus vai dar para você. Você precisa o quê? Aprender a conquistar as coisas sobre a sua vida. Aleluia!
Querer todo mundo quer. Conquistar, nem todos querem conquistar. Porque para me conquistar algo, há um preço a se pagar. Há uma vida de renúncia a renunciar. E aqueles homens, eles apenas queriam expulsar o demônio, mas não queriam conhecer quem era Jesus. Não queriam conhecer a autoridade que estava no nome de Jesus. E antes de você querer, comece a buscar, comece a pedir, comece a clamar e dizer: Senhor, me ajuda a conseguir, me dá força, não faça da maneira errada. Aqueles homens fizeram da maneira errada. E o que aconteceu? Saíram envergonhados. O inimigo os envergonhou na presença de todos. Todos ficaram sabendo. Eles queriam fazer, mas não conseguiam fazer. Ou eles tentaram fazer da maneira errada. Então aqui com esses homens eu aprendo uma grande lição. Será que eu sou conhecido no reino espiritual? Será que se eu for expulsar uma pessoa que está endemoniada, o inimigo ele vai me respeitar ou ele vai me envergonhar? Como realmente está a minha vida espiritual? Como que realmente está a minha vida diante de Deus? Se manifestar o demônio agora aqui, será que há autoridade sobre a sua vida para expulsar? Você vai dizer: não, vamos chamar o pastor, vamos chamar o missionário, vamos chamar o freira. A Bíblia diz que o poder está no nome de Jesus. Mas para isso acontecer, eu preciso conhecer quem é Jesus. Como que está a sua vida espiritual? Será que há autoridade de Deus na sua vida? Ou você sempre usa a autoridade na vida que está de alguém? Olhe por mim, interceda por mim, busque por mim, faça por mim. E muitas vezes é algo que você pode fazer. Porque como o Senhor me chamou, Ele também chamou você. O nome de Jesus não é somente para ser usado por pastores, por obreiros, por diáconos. O nome de Jesus é para ser usado por todas as pessoas. Aleluia. Mas para isso acontecer, há um preço a se pagar. E aqueles homens não quiseram fazer isso. Então será que eu e você somos conhecidos no reino espiritual? Será que os demônios nos respeitam? Ou será que se acontecer nós vamos sair envergonhados? É só algo para você meditar. Saber como você está espiritualmente. Isso é importante. A nossa vida com Deus não tem nada a ver com o cargo que nós temos na igreja. A nossa vida com Deus não tem nada a ver com a função que exercemos na igreja. Se cantamos, se louvamos, se pregamos, se oramos, não tem nada a ver. Porque é algo particular seu de Deus. É a sua santidade, é a sua entrega, é a sua renúncia. E sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém pode fazer por mim. É eu que tenho que fazer por mim mesmo. E Paulo ele fazia, aqueles homens não fizeram. Então o que aconteceu naquele momento? Aquilo ficou notório, todos começaram a ter temor e dizer: não, eu não posso fazer como aqueles homens. Eu tenho que me entregar realmente para Jesus. Eu não posso fazer como eles. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que renunciar. É onde nós vemos que o nome de Jesus ele era engrandecido. E todas as pessoas que praticavam obras más, elas vinham e confessavam a Cristo e renunciavam às suas práticas. Porque o temor tinha ficado notório diante de todas as pessoas. Diante de todos, eles viram aquilo e eles disseram: não, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus que Paulo prega. Eu preciso conhecer
E sabe o que eu achei mais interessante? É que muitas pessoas começaram a se chegar. E aquele país, aquela cidade era uma cidade que é idólatra. Porque eles não conheciam Jesus, cheio de feitiçarias, de obras más. Mas as pessoas, elas estavam reconhecendo a Cristo e querendo se render. Porque tinha alguém ali que fazia toda a diferença quando anunciava. O que eu quero que você entenda nessa noite: não importa onde você está, com quem você está, o importante é se você vai fazer a diferença. Aleluia, Deus! Sabe o que nós não podemos aceitar? Ninguém quer Jesus. Hoje, essa geração, ninguém quer acreditar mais. Essa geração, ninguém quer mais compromisso. Não, nós pregamos a Jesus, temos que pensar diferente. Essa geração tem jeito, as pessoas têm jeito, as pessoas querem Jesus, e eu estou aqui para dar Jesus para elas. Sabe por que não acontece? Porque nós já pensamos ao contrário: ninguém quer receber. Eu vou falar para quem? Ninguém quer ouvir, ninguém quer mudar. E antes de nós falarmos, nós já pensamos que nada vai acontecer. Nós estamos motivados a dizer: não, ele vai querer, ele vai mudar, vai acontecer, ele vai receber, o milagre vai acontecer. Entenda que Paulo, ele estava ali com uma preocupação: pregar Jesus, milagres acontecer, pessoas se arrependerem e entregarem sua vida a Cristo. Quem que não conhece ninguém que precisa de Jesus aqui? Todos conhecem. Só que antes de falar, sabe o que vem à mente? Ninguém quer ouvir, ninguém quer aceitar. Essa geração é uma geração sem Deus. Não tem ninguém. Tem sim, irmãos. É que a nossa motivação para pregar Jesus, ela está pequena, porque achamos que ninguém quer receber, enquanto as pessoas aí fora, elas ainda estão sedentas para ouvir falar de Jesus. Vemos pessoas tirando as suas vidas, pessoas trancadas em quarto, em depressão, em opressão, em ansiedade, em angústia, e ainda dizemos que eles não querem Jesus. É porque muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Estamos dando algumas desculpas para não ir cumprir o vídeo de Jesus, para não ir fazer, dizer: não, eles querem, eles vão receber, eu vou anunciar, eu vou falar de Jesus para eles. E o que aconteceu, a Bíblia diz que aqueles que praticavam feitiçaria, artes mágicas, eles, ao se arrependerem, eles traziam o livro e eles começaram a queimar o livro na presença de Deus. Eles dizem: olha, eu era esse que praticava essa magia, mas agora eu conheci Jesus, agora eu não vou praticar mais, e também não vou vender e nem dar para ninguém. Eu vou queimar, porque o que não serve para mim, não serve para as outras pessoas. Por quê? Porque tinha alguém ali que anunciava que Cristo era a saída, que Cristo era a solução. E sabe o que é o mais interessante? As pessoas queimaram tantos livros que chegou ao preço de 50.000 moedas de prata. Olha a fé daquelas pessoas. O valor total daquelas obras que eles queimaram chegaram a 50.000 moedas de prata. Chegou a um valor que, olhando para isso, alguém poderia dizer: mas poderia ter vendido para as outras pessoas, podia ter vendido, dado aos pobres, quem sabe. Mas eles disseram: não, o que não é bom para mim, não é bom para outra pessoa. Quem prega o Evangelho tem que entender que aquilo que não é bom para você, não ofereça para outra pessoa. Aquilo que não serve para você, então não ofereça para outra pessoa. Ofereça Jesus.
Ofereça a mudança. Ofereça a transformação. Ofereça a cura. Ofereça o milagre. Mas muitas vezes temos algumas coisas de valor que agora que vamos a Cristo não serve mais. Mas não queremos perder. Então o que eu faço? Eu vou vender para alguém. Aí no mundo tem um monte de gente que fazia o que eu fazia, então eu vou vender para eles. E ainda vou ter o dinheiro de volta. Mas a pessoa sabe que não entende o que não é bom para você, não é bom para outros. Como amanhã você vai pregar Cristo para ele, se hoje você deu ou vendeu para ele algo que está prejudicando a vida dele? Como que você vai dizer? Jesus pode mudar. Ele vai dizer, mas foi você mesmo que me deu. Foi você mesmo que vendeu para mim. Foi você mesmo que me ofereceu. E agora você vem oferecer a Cristo. Entenda o que Paulo ensinava. É que aqueles homens eles precisavam se livrar daquilo para poderem se arrepender totalmente e não voltar mais àquelas práticas antigas. E entenda que não era Paulo que queimava aquelas obras, eram as próprias pessoas em arrependimento e dizendo: eu não quero mais voltar para esta vida, eu não quero mais voltar para esta prática, a partir de agora eu quero a Cristo. Mas muitas vezes hoje não fazemos isso. Se tem alguma coisa que nós renunciamos que tem valor, nós não queremos queimar nem destruir. Não, tem que obter o dinheiro de volta. Não, tem que obter o meu lucro de volta. Nem que for pela metade, mas eu tenho que ter. Entenda que aquilo que não serve para você, aquilo que é vício, aquilo que te vicia, aquilo que te persegue, aquilo que lembra as suas práticas antigas, se livre de tudo isso. Destrua tudo isso e entregue a sua vida a Cristo verdadeiramente. Se renda a Ele. Muitas vezes sabe o que falta é isso. Aquele povo não teve, nem pensou duas vezes. E olha que o valor chegou a 50.000 moedas de prata. Entenda que Lucas aqui ele ainda dá ênfase em dizer qual era o valor, para a pessoa entender que muitas vezes uma vida de renúncia ela custa. E muitas vezes o preço, muitas vezes ele é material. Aquelas pessoas, aquilo que eles tinham gastado dinheiro em comprar, eles não tiveram medo de queimar e dizer: não, eu estou queimando, porque isso não serve mais para mim. Agora eu tenho a Cristo, e é somente Ele que eu quero viver. Que eu e você precisamos entender. O inimigo ele está aí a oferecer muitas coisas para as nossas vidas que vai nos prejudicar. Mas será que eu estou disposto a dizer: não quero mais, vou destruir tudo isso porque eu quero Cristo, eu vou viver com Cristo. E se essas coisas me separam de Deus, a partir de hoje eu não dou para ninguém, eu não vendo para ninguém, mas eu destruo, porque o que não serve para mim, o que me prejudicou, também não vai prejudicar. Sabe por que a igreja crescia naquela época? Porque todos pensavam desse tipo. E sabe por que a igreja não cresce hoje muitas vezes? Porque tem pessoas que pensam diferente. Não serve para mim, não é bom para mim, mas se ele quiser comprar, eu vou vender para ele. Se ele quiser adquirir, eu vou vender para ele. Ele é livre para comprar, para fazer. E a nossa consciência com Cristo, aonde fica? Estamos dando algo ou vendendo algo para a pessoa que está o prejudicando. Mas muitas vezes não se importamos. Se importamos apenas com o lucro. Se eu tiver lucro, está tudo certo. Paulo se preocupava com as almas, dizia: queima.
Faz esse ato de fé, porque Jesus, Ele vai mudar a sua vida. O que eu quero que você entenda com toda essa palavra é que aqui, ali em Éfeso, houve grandes milagres, uma transformação, algo extraordinário. Por quê? Porque tinha alguém que pregava Jesus e dizia: Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode fazer de você uma nova criatura. Mas livre-se das suas práticas antigas. Livre-se das suas vontades, dos seus desejos má, da sua obra má, e se entregue a Cristo. O que eu quero que você entenda nesta noite, que você não tem que se entregar a Cristo 50% ou 80%. Você tem que entregar totalmente a sua vida a Ele, para Ele fazer uma grande obra. Glória a Deus. Se tiver que renunciar, renuncie. Se tiver que queimar, queime. Se tiver que jogar fora, jogue. Mas não perca a oportunidade de estar com Cristo. Oh, poderoso Deus. Faça o seu ato de fé, de renúncia, e diga: eu quero a Cristo, eu quero mudar de vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero continuar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida, porque aconteceu na vida daquelas pessoas. Elas não tiveram medo de renunciar, elas não cochearam se iam fazer, elas disseram: nós vamos fazer, porque nós vamos receber a Cristo. E a vida deles foi transformada. Glória a Deus. Cristo, Ele não quer dividir você com ninguém. Ele não quer dividir você com o pecado. Ele não quer dividir você com o mundo. Ele não quer dividir você com práticas más. O que Paulo anunciava era o que? Jesus quer você inteiramente na presença dele. Jesus quer você inteiramente buscando ele. Então que nessa noite se renda a Cristo, se entregue a Cristo, e você vai ver que coisas grandes e coisas maravilhosas Ele vai fazer na sua vida. Amém? Que as palmas do louvor engrandeçam o Senhor.